Inclinemos nossa fronte diante do Espírito Santo de Deus, fechemos os nossos olhos e entremos na presença do Espírito Santo de Deus, para pedirmos a Ele que tome posse do nosso coração, tome posse do nosso corpo, faça de nós o seu templo, venha morar dentro de nós, com toda a sua sabedoria, com toda a sua luz, com todos os seus dons, com todos os seus frutos, para que possamos modificar a nossa vida, para vivermos de acordo com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, abre o nosso coração com a tua luz, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, com o teu discernimento, e ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, os caminhos que temos de trilhar para fazermos a tua vontade. Abre, Senhor, a nossa vida, para que possamos ter paz, prosperidade, saúde e santificação. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, orando dentro do nosso coração, nos ensina com os teus próprios olhos o caminho por onde devemos andar. Os que creem digam amém, glória a Deus. Digam todos comigo agora, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. Vem cumprir a tua promessa e estar conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora junto conosco aqui. A presença do Senhor Jesus, que prometeu quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no seu nome, Ele estaria no meio delas. E nós declaramos isto. Então Jesus está aqui agora, está conosco, e Ele pode nos ver, nos ouvir, pode falar conosco, pode nos escutar, pode transformar toda a nossa vida, como é o desejo dEle. Aproveitemos esses momentos em que Jesus está conosco, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te confessamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas infrações, tudo que fizemos contra a tua vontade, por pensamento, palavra, obra e omissão. Confessando os nossos pecados, nós te pedimos perdão, Senhor. Diga, nós te pedimos perdão, Senhor. Sintamos o perdão do Senhor Jesus agora na nossa vida. É importante que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Depois de confessarmos os pecados, depois de pedirmos perdão, nós estamos perdoados, estamos limpos, estamos prontos para uma nova vida. E agora é importante que a gente se torne filho de Deus. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso único Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, como Filho de Deus vivo. Nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus também, porque quando se reconhece a presença de Deus, a presença de seu Filho Jesus como Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus, nos tornamos herdeiros da promessa e, portanto, herdeiros do Pai. E como herdeiros do Pai, nós temos a riqueza do Pai, o Pai que é dono do ouro e da prata, dono de toda a riqueza, dono da paz e da prosperidade. Então, como filhos de Deus, nós devemos tomar posse de toda a herança do Pai. Digam todos comigo, Senhor Deus e Pai, nós tomamos posse da herança que recebemos por intermédio de seu Filho Jesus. Os que creem digam amém, glória a Deus. Vamos meditar hoje, continuar a nossa meditação sobre os dons do Espírito Santo. E é preciso que a gente observe algumas coisas que acontecem na nossa vida. Hoje cedo, por exemplo, quando eu estava vendo o Globo Rural, apareceu uma senhora esquálida, bem envelhecida, cheia de rugas, completamente vencida pelo tempo, numa cidade em que todo mundo está dentro de casa e trancado, porque uma onça parda ronda a cidade, tendo já matado uma velhinha de 87 anos. Com a morte dessa velhinha, o resto da cidade toda ficou escondido e todo mundo dentro de casa, sem saber o que fazer com a onça parda que ronda o município. E essa mulher me disse assim, na televisão, eu sei que vou morrer e não tenho medo de morrer,
mas não quero morrer ser comida de onça. E por isso ela trancou a casa. Por isso ela trancou a casa. O que nós temos de ensinar ao nosso povo, o que nós temos de ensinar às pessoas que querem seguir Cristo, que a conduta nossa não é esconder em lugar nenhum, não é se enfiar debaixo da cama, não é trancar a porta, não é simplesmente fechar as coisas, pensando que com isso a gente se livra da onça parda que possa estar rondando a nossa residência ou qualquer outro perigo que possa estar rondando a nossa residência. O que manda o Espírito Santo de Deus é a gente ter, num dos seus dons, é ter o conhecimento da palavra. É a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento diz textualmente, plenamente, que nenhum mal nos sucederá quando nós estivermos nas mãos de Deus. Quando nós confiarmos em Deus. Quando nós estivermos na presença de Deus. Então o medo não é coisa de Deus. O medo é coisa de Satã, é coisa do diabo. E toda vez que você tem dúvida e tem medo, você não está diante de Deus. Você está diante do cão, diante do capeta, diante de Satanás. Porque quando a gente tem a palavra do conhecimento, quando a gente entende a palavra do conhecimento, e no Salmo 91 ela nos ensina que nós não seremos vítimas de mal algum quando nós cremos no Senhor, quando nós tivermos fé, e a fé é outro dom do Espírito Santo. Então a sabedoria nossa está em seguir a palavra de Deus e tomar posse dos dons do Espírito Santo, porque através desse dom é que nós vamos verificar a mudança na nossa vida. E por falar nessa mulher, vejamos outro lugar do mundo, bem distante, uma outra mulher, super milionária, riquíssima, não é? Ela é herdeira do Tetra Pak. Todo mundo sabe o que é Tetra Pak. Se tomar um leite longa-vida, vão ver que aquela embalagem ali, ela é da Tetra Pak. 39 países do mundo pagam royalties para essa mulher, para esta companhia. Então vocês imaginem 39 países do mundo usando as embalagens Tetra Pak, que o Brasil é um dos grandes consumidores disso, pagando a esta mulher os royalties deste uso. Só que essa mulher, com 48 anos de idade, foi encontrada morta na sua mansão de 18 milhões de dólares na Ilha Barbados. E o marido dela, que é também herdeiro desta indústria, é um usuário de drogas. Nós partimos de uma mulher no sul, pobrezinha, escondida dentro de casa com medo de uma onça, porque não tem a força do Espírito Santo para conhecer o conhecimento da palavra de Deus. Vamos para um outro lugar mais rico, onde uma mulher riquíssima, que não sabe o que tem de dinheiro, é encontrada morta por overdose de drogas, que também não conhecia a sabedoria da palavra, não conhecia a palavra do conhecimento e não conhecia a força da palavra de Deus. A força da palavra de Deus. Veja o que é a gente se abster da força da palavra de Deus. E por falar em mulher, vamos ver mais uma mulher executada na presença de mais de 150 pessoas, de joelhos, porque havia praticado o adultério. Eu acho interessante nesse negócio do adultério, que se é adultério, não é feito com uma pessoa só, são duas. E por que ajoelhado ao lado dela não estava também o outro adúltero? Para ser fuzilado. No entanto, ela foi fuzilada pelo adultério e 150 pessoas aplaudiam, soltavam foguetes e manifestavam uma alegria tremenda em o marido executar esta mulher que estava ali jogada de joelhos, talvez se arrependendo de tudo e pedindo a Deus que lhe desse a paz eterna. Interessante que a gente observa que aqui também
nem por parte daqueles que assistiam essa execução, nem por parte do marido que executou, nem por parte da mulher que estava sendo morta, existiu o conhecimento da palavra de Deus, o dom do Espírito Santo do conhecimento da palavra. Porque se tivesse, aquilo não acontecia. E o que a gente mais surpreende é que esse povo aqui estava matando em nome de Alá. Em nome de Alá. Vejam bem, em nome de Deus. Estavam matando em nome de Deus. É por ordem de Alá que ela vai ser executada. É por ordem de Alá que ela vai ser executada. Alá, para essa facção de pessoas, é um Deus. Só que eles conhecem o Alá, que é Deus Pai, mas não conhecem o Deus Filho, que manda perdoar, que manda a gente ter outra conduta, que manda a gente ter outra vivência. Esses dias estávamos discutindo a respeito do Antigo Testamento, dos mandamentos do Antigo Testamento. E as pessoas diziam para mim assim: Cristo veio para cumprir o Antigo Testamento, mas revogou as leis do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Eu digo, não, vocês estão enganados. Cristo não revogou os 10 mandamentos. Cristo agravou os 10 mandamentos. Cristo aprofundou os 10 mandamentos. Aí a senhora não passou, olhou para mim arregalada e disse: mas como que Cristo aumentou? Eu digo, quais foram os 2 únicos mandamentos que Cristo mandou a gente obedecer? Os meus mandamentos são 2. São só 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é a próximo como a nós mesmos. E ela disse: o senhor acha isso mais difícil do que os 10 mandamentos? Falei, muito, mas muito mais difícil. Porque no Antigo Testamento, o homem podia executar a mulher adúltera. No mandamento de Cristo, ele manda a gente perdoar e amá-la. Manda a gente perdoar o homem que adulterou com ela e amá-lo. Manda a gente dar vida para essas pessoas. Olha a dificuldade que é. Ela disse: o senhor acha mais difícil isso do que matar o cara? Eu falei: é muito mais difícil você amar o seu inimigo do que matá-lo. É mais fácil. Se Deus me dá a ordem para eu matar todos os meus inimigos, se eu tenho essa ordem, é muito mais fácil eu matar todos eles do que eu perdoá-los e do que eu amá-los. E isso a gente só consegue com os dons do Espírito Santo, da sabedoria e do conhecimento. Em nome de Alá. Em nome de Alá. Aí ainda em falando em mulher, a gente vai para outra terra. Nós vamos para o Irã e vamos para o Congo. No Irã, a mulher solteira não tem vez. A mulher solteira não tem nenhuma vez, porque é uma vergonha para a mulher ela não ser casada. Isso no Irã. Mas Deus não diz isso. O casamento é uma bênção, mas Paulo diz que aquelas e aqueles que não se casaram, conserve-se solteiro, que é melhor, diz Paulo. Que é melhor, diz Paulo. Mas no Irã, a mulher solteira sofre discriminação e sofre toda sorte de angústia e de problemas, porque permaneceu na solteirice. Mas vamos para um lugar pior ainda, no Congo. No Congo. Como lá não tem estrada, como lá não tem carro, como lá só tem caminhos difíceis, então o povo que não conhece os dons do Espírito Santo, está escrito aqui, eles acharam uma forma barata de transportar mercadoria. Tem o descaramento de dizer que o mulo é caro, que a mula é cara, que o cavalo é caro, que o camelo é caro, que os animais de tração são caros. Olha só, que os animais de tração são caros. E por isso quem faz o trabalho de transporte de carga são as mulheres. Olha aqui. Uma mulher carregando 50 quilos nas costas para ganhar $1 por dia. Enquanto 2 bonitões aqui, olha aqui, passeiam na frente dela tranquilos.
Isso aqui é o desconhecimento do dom do Espírito Santo, tanto por parte desses dois que passeiam tranquilos na frente dela, como parte dela que carrega esse peso. E se lá não tem a riqueza, se lá não tem a estrada, se lá para comprar um burro é caro, é porque também não conhece a palavra de Deus, da prosperidade, da paz, da saúde. Não conhece a palavra de Deus que traz a prosperidade a todo mundo. Então, há mulheres que carregam até 100 quilos, porque as que carregam 50 quilos só, ganham só $1 por dia. E as que carregam 100 quilos, cada vez, ganham $2. Gente, quando a gente vê essas notícias, a gente vê que com tudo aquilo que nós estamos passando no Brasil, ainda nós estamos naquele paraíso que Deus fez para nós morarmos. O que falta agora para nós aqui no Brasil? É aquilo que o profeta Oséias diz. Falta-nos o conhecimento. Ele diz isso no seu livro, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Falta conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós temos de estudar aqui os dons do Espírito Santo. E ontem nós falamos de 9 dons. Nós falamos do dom do conhecimento da sabedoria. Nós temos de ter a sabedoria, é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo dá sabedoria àqueles que não estudaram, àqueles que não tiveram curso nenhum. Dá a sabedoria. Ele dá a sabedoria do conhecimento àqueles que querem conhecer alguma coisa, àqueles que querem estudar. Ele dá a inteligência para estudar. Ele dá o dom do conhecimento. Ele dá o dom de cura. Todos nós temos o dom de cura. Podemos curar as nossas doenças, as doenças de nossos familiares, a doença de nossos amigos e a doença de qualquer pessoa. Nós temos o dom de curar que o Espírito Santo nos dá. Nós temos o dom de milagre, temos o dom de fazer milagre em nossa vida, nós temos de crer nisso. É o dom da fé, esse é importantíssimo, que nós temos de crer no poder de Deus na nossa vida. Nós temos de crer que nós temos o poder de Jesus na nossa vida, o poder de expulsar demônios e o poder de fazer milagres. Isso é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo dá o dom de línguas, de nós falarmos línguas. E eu explicava ontem que não é essa língua ininteligível, essa língua do Osmar Santos, como é que se diz? Pimba na gorduchinha, ripa na chulipa, não é nada disso. É falar uma língua realmente. E o dom de entendê-las é outro dom. O dom de entendê-las é outro dom. Ele nos dá o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma coisa muito importante, gente. Porque a gente precisa conhecer qual é o espírito que está falando conosco ou está mandando mensagem para nós. Isso é um dom do Espírito Santo. Vamos criticar uma doutrina, a doutrina espírita, que começa quando Allan Kardec ensina a doutrina espírita. Ele diz assim, claramente: revelação que me foi feita por um espírito que eu não pude identificar. Ora, se nós não identificarmos quem nos dá a doutrina, quem nos passa a doutrina, essa doutrina não serve para nós passarmos para ninguém, nem para nós obedecermos. Nós temos de obedecer claramente aquilo que é um espírito que nós identificamos. Quando a gente estuda a Bíblia, nós temos aqui o Espírito Santo que fala. E nós identificamos o Espírito Santo. Por isso nós podemos segui-lo. Agora, a doutrina de Allan Kardec é uma doutrina que ele próprio, Allan Kardec, diz: doutrina que me foi passada por um espírito que eu não pude identificar. Então, se ele não pôde identificar o espírito, eu não posso seguir a doutrina dele, porque eu não tenho autenticidade divina dessa doutrina. Eu não tenho a legalidade dessa doutrina. Vamos mudar um pouquinho e mostrar, por exemplo, um jornalista está na redação do jornal. Vamos dar Estadão, a Folha, qualquer jornal. O jornalista está ali. De repente toca o telefone e vem uma notícia para aquele jornalista. E ele simplesmente pega aquela notícia, ele faz o seu escrito e põe no jornal.
O jornalista faz isso? Não faz. Por que não faz? Ele quer saber a origem daquela notícia. Ele quer saber a autenticidade da sua fonte. Ele quer saber esta fonte se é legítima, se é digna de crédito para ele poder passar. O jornalista não passa uma notícia da qual ele não saiba a origem e a autenticidade. E Allan Kardec passou para o povo uma notícia, passou para o povo uma doutrina, que ele não soube quem passou para ele não identificou quem passou para ele, e sem os cuidados de identificar qual foi o espírito que passou a doutrina para ele, ele passou a doutrina para o povo. Agora, eu identifico, porque o Espírito Santo me dá o dom de eu identificar espíritos. E eu vou dizer com toda a coragem, com a boca cheia, que o espírito que deu a doutrina espírita para Allan Kardec não foi o Espírito Santo, foi o espírito de Satanás. Porque quando se nega a salvação de Cristo, não é doutrina cristã, é doutrina do Satã, é doutrina do Satanás. Então a gente tem que ter o discernimento de espírito, para a gente saber aquilo que é falado, da onde que veio, de quem que veio, de onde partiu, para a gente poder crer. Por isso que a doutrina espírita não pode ser crida, não deve ser crida, porque não houve a identificação do espírito que passou para Allan Kardec. E hoje, quando eu leio a doutrina espírita, eu vejo claramente que não foi o Espírito Santo que a identificou, foi o espírito de Satanás que colocou essa doutrina no mundo. Aí vem a fé, que nós já falamos, que é uma coisa importantíssima para todos nós. E agora vejam bem, nós identificamos fora desse texto outros dons do Espírito Santo, que é, por exemplo, o dom do governo. Na próxima vez eu vou falar de um cidadão que é candidato aqui em São Paulo e que, em vez de buscar a orientação de Deus a respeito da sua campanha, foi buscar a orientação de uma adivinha. E eu vou dizer, na nossa próxima palavra, o que é o adivinho diante de Deus. É abominável, é maldição, é amaldiçoado. Saul perdeu o seu reino porque foi consultar um adivinho. E queira Deus que esse candidato não perca também a sua eleição, porque em vez de buscar Deus, em vez de consultar Deus, foi consultar um adivinho. O dom de governo, o dom de socorro, gente, o dom de socorro é um dom belíssimo. Você ter disposição, amor para socorrer as pessoas. É um dom do Espírito Santo. O dom da palavra de ensinar, o dom da palavra de advertir. Então eu creio que Deus me dá, e o Espírito Santo me dá esse dom de advertir, porque eu não tenho rebuço de palavra, eu não escondo a palavra. Quando eu vejo um erro, eu falo, eu digo. Não fico botando a mãozinha na cabeça, não. Tem de falar, tem de exortar, tem de chamar atenção, para que a pessoa encontre o caminho. Não adianta eu deixar a pessoa ribanceira abaixo, sem falar para ela. O dom de ensinar a palavra de Deus dentro da Escritura Sagrada. E o dom de ministério. Que tudo isto é um dom. O dom de ser pastor, o dom de ser apóstolo, o dom de ser levita, o dom de ser auxiliar, obreiro da igreja. Isto é um dom do Espírito Santo. Agora, interessante que Paulo nos ensina que nós não podemos ser ignorantes dos dons do Espírito Santo. O que é ser ignorante do dom do Espírito Santo? É eu ignorar os dons e eu ignorar a busca desses dons na minha vida. Eu tenho de buscar o dom do Espírito Santo. Eu tenho de pedir toda hora, todo instante, todo momento. Eu vim aqui pregar aqui hoje, mas alguns instantes atrás eu busquei no Espírito Santo o dom de ensinar, que ele me dê o dom de ensinar, que ele me mostre como eu vou ensinar a palavra de Deus, como eu tenho de ensinar, como eu tenho de exortar. O ministério é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. Eu tenho de procurar, eu não posso ser ignorante disso. A idolatria. Olha aqui, Paulo diz aqui em cima, que antes você se conduziu pelos ídolos mudos. A idolatria breca o dom do Espírito Santo. Olha que coisa dura de se falar, mas tem de se falar.
A idolatria fecha, estanca o dom do Espírito Santo sobre a pessoa. É duro falar uma coisa dessa, mas é a verdade. Está escrito aqui. Quando vocês eram idólatras, está escrito aqui, vocês não tinham o Espírito Santo, diz aqui o Paulo, o apóstolo. E eu não posso dizer para vocês, o Paulo disse, mas não é bem assim não, é bem assim sim. O idólatra que consultou ídolos mudos, ele não tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Está escrito aqui. Então a idolatria corta, impede o dom do Espírito Santo nas pessoas. Vocês que têm ídolos, vocês que estão sob ídolos, vocês que estão adorando santos e santas, imagens e mais imagens, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Quando a gente quer uma vida melhor, a gente vai buscar o Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos ajudar a ter essa vida melhor. Aí, nós temos, está escrito aqui em Paulo, que nós temos de procurar os dons com zelo, com cuidado. Nós temos de procurar esses dons. Levanta cedo todo dia e pede ao Espírito Santo de Deus, eu quero os seus dons sobre mim. Eu quero o dom do discernimento, eu quero o dom da sua luz, eu quero o dom da sabedoria, eu quero o dom do conhecimento, eu quero o dom da fé, eu quero o dom de fazer milagre, eu quero o dom de curar. Pedir ao Espírito Santo, buscar no Espírito Santo, porque Ele está disposto a dar a todo mundo. Mas Ele quer que a gente busque com zelo, busque com coerência, busque continuamente, busque sempre o dom do Espírito Santo. É buscar continuamente o dom de curar, o dom de fazer milagre, o dom de entender a palavra de Deus, o dom da sabedoria. Nós temos de buscar isso constantemente. Agora tem uma coisa interessante, que os dons do Espírito Santo são irrevogáveis. É uma fonte que jorra sem parar. Não tem como estancar a dação de dons do Espírito Santo. Ele, Espírito Santo, não cessa de dar os dons. Agora, eu posso botar uma barreira aqui na minha frente e dizer, eu não quero o dom do Espírito Santo. Mas dele está jorrando sem cessar e ele não vai buscar o dom de volta de ninguém. Ele dá e essa doação dele é irrevogável. Agora, eu posso jogar fora a hora que eu quiser. Se eu não tiver cabeça, se eu não tiver juízo, eu posso nem receber. E quando eu recebo, eu posso até jogar fora. Mas ele dá de maneira irrevogável. Não é? Então nós temos de ver que duas coisas importantes. A primeira é que o Espírito Santo está aí, dando dons a todo momento. E segundo, que nós podemos pegar a hora que quisermos e temos de buscar esses dons com todo zelo, com todo cuidado, com todo esforço, para nós mudarmos a nossa vida e vivermos uma vida melhor. Todos aqueles exemplos que eu disse aqui não tiveram a felicidade de viver pelos dons do Espírito Santo. E quanta gente nós conhecemos que não está vivendo com o dom gratuito do Espírito Santo. Não custa nada para ninguém, é só buscá-lo. Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro de suprema inteligência, da mais alta inteligência. Quem tiver inteligência para segui-lo, vai modificar a sua vida e vai transformar a sua vida para uma vida melhor, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração hoje, pedindo ao Espírito Santo que derrame sobre nós todos os seus dons. Digam todos comigo, ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para receber de Ti todos os Teus dons, para que a nossa vida seja modificada para a vitória, em nome de Jesus. Sintamos agora o Espírito Santo de Deus colocando dentro de nós os seus dons, que basta que a gente queira receber, basta que a gente queira receber, e Ele está disposto a jorrar dentro de nós toda a sua força, todos os seus dons, para que nós possamos viver uma vida bem melhor, uma vida com mais facilidade. Nós vimos no começo da nossa oração quanta gente sofrendo, quanta gente padecendo, quanta gente sem instrução, quanta gente sem ciência, quanta gente sem conhecimento, quanta gente passando o pior. Por quê? Porque não conhece o dom do Espírito Santo
que lhe é dado gratuitamente. O dom da sabedoria, do conhecimento, da fé, o dom de curar, o dom de fazer milagre, o dom de falar em línguas, o dom de interpretá-la, o dom de conhecer espírito, o dom de governo, o dom de socorro para as pessoas, o dom de ministério, o dom da palavra e o dom da exortação. Olha que maravilha que é quando a gente abre o coração para o Espírito Santo de Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?